Muito bom dia e sejam todos muito bem-vindos já a mais uma edição do programa Opinião Pública. Hoje vamos, uma vez mais, abordar um assunto relacionado com a educação, depois de termos olhado para um tema desta natureza ontem. No geral, olhamos para este assunto relacionado com a educação numa altura em que iniciou ontem o ano letivo de 2018. Sabe-se que este é um setor que também enfrenta muitos desafios, refiro-me especificamente ao setor da educação. E para isso conto aqui com a presença de duas figuras, estão do meu lado direito, como tem sido. O primeiro está o ilustre Samuel Simbini. Manuel Simbini, desculpa, Manuel Simbini, assim que é o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. E lá, mais adiante, está, neste caso concreto, Abel das Neves, que é o ativista social e é também oficial de programas no movimento de educação para todos, com estas duas figuras com quem estarei durante pouco mais de uma hora a analisarmos este tema. Aliás, espero poder contar com os telespectadores através da linha que estará disponível, é a mesma linha de sempre. Esperamos que os telespectadores possam ligar, como deixar ficar aqui algumas opiniões, ou mesmo se quiserem colocar algumas questões sobre o assunto que vamos aqui analisar. E era suposto que tivéssemos que contar aqui com alguém que representa a Assembleia da República, concretamente a Comissão de Orçamento e Planificação, mas infelizmente manifestaram indisponibilidade e tentamos também ter alguém que é da Comissão que responde pela área de Educação e também infelizmente manifestaram indisponibilidade, alegadamente porque os membros das comissões em causa estão nas províncias a fazerem trabalho. Mas, sendo assim, penso que há condições para que possamos já avançar com este debate e, como tem sido de praxe, começamos esta edição com uma nota de reportagem. Para já. O primeiro dia de aulas é para muitas crianças um momento de rever os amigos, o professor favorito e começar uma nova classe. Mas tudo começa pela disciplina e respeito ao regulamento escolar. Vamos vencer por uma educação de qualidade, rumo ao desenvolvimento. Bom dia, senhor professor. Eu estava com saudade das minhas colegas e agora que eu já estou aqui na escola, já me sinto feliz porque já via elas. Estavas com saudade das aulas, mais de quê? Professores, meus colegas. Fiquei com saudades, sim. Ficas com saudade de quê? Dos meus colegas, dos meus professores e das minhas disciplinas favoritas. Ellen e Ariana frequentam a 4ª classe e desde há tempos que partilham a mesma carteira. Durante as férias, as saudades não ficaram de lado. Estava com saudade dela, estava com saudade de estar com ela na escola, sentar com ela. E tu? Também. Eu também estava com saudade dos meus colegas. Enquanto os alunos matam as saudades, a direção da escola está mais preocupada com as metas para este ano letivo. Serem pontuais, serem assíduos e realizarem os trabalhos de casa, porque os trabalhos de casa servem como primeira avaliação. Então, recomendamos que haja mais empenho aos estudos. O Ministério da Educação previa contar com cerca de 7 milhões de alunos no ensino primário, secundário, alfabetização de adultos e formação de professores. Fica para trás esta primeira nota de reportagem numa altura em que já vamos começar com este debate e reitero cá o convite para que o telespectador esteja ligado a nós e lá mais adiante possa interagir conosco. Vou começar mesmo pelo representante do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, ilustre. Obrigado por uma vez mais ter aceito o nosso convite. Obrigado. É uma honra praticamente estarmos com alguém que representa o governo e na área específica, setor da educação, e numa altura em que começou o ano eletivo. Até neste momento, sabe-se que hoje é praticamente o segundo dia. Há condições, efetivamente, para que este ano letivo decorra sem nenhum sobressalto. Sabe-se que, até certo ponto, recentemente, algumas províncias do país, da Zona Norte e algumas do Centro, registraram
destruição de algumas salas devido ao mau tempo. Está tudo acautelado realmente para que os alunos possam frequentar o ensino centro, pastor? Sim. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, saudar todos os telespectadores da STV e também uma saudação especial aos nossos alunos que regressaram ontem às aulas, os nossos colegas professores, gestores das escolas e, de forma especial, também os profissionais da STV. Obrigado. Indo direto à questão que nos coloca, dizer que, sob o lema por uma educação inclusiva, competitiva e de qualidade, nós, de facto, fizemos a abertura solene do ano letivo na sexta-feira, dia 2. Exato. E as cerimônias centrais foram dirigidas por Sua Excelência o Primeiro-Ministro na província de Manica, distrito de Sossundenga. Mas houve réplica em todas as províncias, onde os governadores provinciais fizeram também, dirigiram as cerimônias solenes de abertura do ano letivo, mas podemos destacar que a província de Maputo, a abertura do ano letivo foi orientada por Sua Excelência a Ministra de Trabalho, Emprego e Segurança Social, no distrito de Moamba. Okay. As condições estão criadas para o início das aulas e já iniciaram, de facto, as aulas. O processo todo começou com as matrículas. Em outubro, nós iniciamos matrículas para as crianças que iam entrar pela primeira vez na escola. Estas que passaram na reportagem com muita alegria. As matrículas de primeira classe, nós tínhamos um universo de 1.300.000 crianças na nossa meta. E em dezembro, dia 15, iniciamos as matrículas da 6ª, 8ª e 11ª classe. E correram até dia 15 de janeiro. Depois disso, seguiu-se o processo de organização das listas nas escolas, turmas, horários, distribuição das turmas pelas salas, e de modo a garantir que, de facto, ontem iniciassem as aulas. Mas este processo também, em paralelo, foi acompanhado pela distribuição do livro escolar. Este livro de venda proibida, nós adquirimos perto de 14 milhões de livros. E, por estratégia do Ministério da Educação, temos os livros do primeiro ciclo, que é a primeira e segunda classe. Esses são o livro caderno, mas também de 3ª a 7ª classe temos feito a reposição em 40% dos livros que são usados pelos alunos e no final do ano devolvem. Neste momento, as informações que temos é que os livros estão sendo distribuídos aos alunos desde ontem. A monitoria que fazemos é que os distritos já receberam os livros, pode haver um e outro por atraso por essa situação climatérica que acabou colocando há pouco, mas a situação está controlada em todo o país e o processo está a acontecer, estamos a monitorar. Mas também temos outra componente que entra na preparação e início do ano letivo, que é a contratação de professores. Okay. Então, houve um incremento neste ano de mais 5.000 professores, 5.013 professores. E a aposta do Ministério da Educação foi colocar o maior número de professores no EP1, que é onde nós precisamos de reforço, e desses 5.013 professores, um pouco mais de 4.000 professores foram colocados no EP1. Vínhamos funcionando no EP1 com um universo de 85.000 professores, agora vamos passar para um pouco mais de 89.000 professores. E depois os restantes professores foram alocados para o EP2 e ensino secundário geral. Este ano todo vamos contar com 141.000 professores que vão assegurar o sistema, e a peça já disse um universo de 7,3 milhões de alunos que vão em 3 trimestres frequentar as nossas escolas. A corrida já iniciou, o desafio iniciou ontem, e pelo que estamos a fazer em termos de monitoria, as informações que temos é que houve de facto uma correspondência à nossa expectativa em termos de aderência dos encarregados para acompanhar as crianças, mesmo as cerimônias solenes de abertura do ano letivo tiveram participação massiva dos encarregados de alunos, dos encarregados de pais, também dos nossos alunos, dos líderes locais. Houve um programa que foi previamente elaborado, que passou de facto por plantio de árvores, inauguração de novas salas ou novas escolas em função daquilo que foi as condições de cada província, de cada local.
Também tivemos feiras, tivemos também exposição e também posso destacar aqui atividades culturais, que marcam sempre esta linha de moldar a nova personalidade. Do nosso lado, como Ministério da Educação, as condições foram criadas e as aulas acreditamos. Podemos estar seguros que, de fato, em todo o país, em todas as escolas, as aulas já continuaram, mesmo naquelas escolas que registraram recentemente exatamente, danos devido ao exatamente. A posição foi feita daquilo que foram para as carteiras identificadas, chapas de cima. Muito obrigado. Essas províncias, com maior destaque para Nampula e Zambeze, mas todo o país sofreu. Nós tivemos um pouco mais de 1000 salas destruídas neste vendaval, essas condições climatéricas, mas aqui é preciso realçar que as autoridades locais envolveram-se bastante, os pais encarregados de educação, na reposição. Nessas 1000 salas existem salas de construção convencional e salas de construção com material local. Os encarregados de educação, os pais, os líderes locais, os nossos parceiros também empenharam-se para garantir que nessas situações também as aulas iniciassem. Mobilizou-se para casos onde não foi possível repor as salas, tendas, para improvisar salas de aulas e criar condições mínimas que o processo de ensino-aprendizagem iniciasse. Estamos a monitorar, as aulas iniciaram ontem, ainda estamos a receber os relatórios das direções provinciais durante esta semana e pensamos que, até agora, as informações que estamos a receber é que em todo o país as aulas iniciaram, também com o apoio da comunicação social, as reportagens que foram passando, então vão nos dando indicação daquilo que é de facto. Hoje é o segundo dia e até agora não nos foi reportada uma situação em que de facto as aulas não tenham iniciado. Muito obrigado, voltarei a ter seu editor em breve. Abel das Neves, muito obrigado também por ter aceito aqui o nosso convite. Sabe-se que o Movimento de Educação para Todos tem estado a trabalhar em parceria com várias outras instituições, incluindo governamentais, na promoção daquilo que é a qualidade do ensino. E qual é aqui exatamente o papel, especificamente, do Movimento de Educação para Todos? Aliás, importa primeiro contextualizar em que contexto surge este Movimento de Educação para Todos. Bem, antes de mais, saudar a todos os telespectadores da STV e, de modo particular, saudamos, como Movimento de Educação para Todos, a todos os professores e profissionais de educação, que faça chuva, faça sol, faça vento, seja qual for a temperatura, estão lá, dentro da sala de aulas, ao ar livre, embaixo de uma sombra, embaixo de uma árvore, dando o seu melhor em prol daquilo que são os objetivos que nós todos pretendemos como país, educar. O Movimento de Educação para Todos nasceu em 1999, a quando dos preparativos da Conferência de Dakar sobre a educação para todos, a quando da preparação do lançamento dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Nessa altura, nasceram vários movimentos da sociedade civil interessados em colaborar com os governos, mobilizar parceiros de cooperação para continuar a apoiar a educação e garantir que a educação, principalmente as 7 classes, seja mesmo para todos e de forma gratuita. E temos vindo a olhar com bastante agrado aquilo que é o fruto das nossas intervenções ao longo destes anos. Temos vindo a trabalhar a nível nacional, de forma direta com o governo, com os setores específicos, que é o caso do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, no qual temos muitas boas relações e agradecemos. Isto tem vindo a criar muito impacto, grande impacto para aquilo que é a melhoria da qualidade de ensino. Temos trabalhado também com os legisladores, assim como com outras forças vivas da sociedade que, de forma direta ou indireta, estão ligadas à educação, partindo da plena consciência de que a educação
é tarefa de todos e de cada um, conforme dizia o presidente Machel. Ao longo deste tempo, como sempre dissemos, sempre viemos fazendo trabalhos de advocacia das políticas, da legislação, das estratégias, dos planos curriculares dentro do setor da educação. Isto porque, como dissemos, a educação é tarefa de todos, então é preciso que alguém esteja atento a falar pelo povo, alguém que esteja atento a falar pela maioria. Além deste trabalho de advocacia que temos vindo a fazer a nível com os setores governamentais, assim como legisladores, temos também vindo a implementar diferentes projetos, diferentes atividades do Zumba Índico do Rovuma Maputo, juntamente através dos nossos membros. O MEPT é uma rede de organizações da sociedade civil. Temos lá organizações nacionais, temos organizações internacionais, assim como pessoas singulares que de livre e espontânea vontade decidam efetivamente aderir a esta causa da educação. Então temos vindo de facto a implementar diferentes projetos, olhando para aquilo que são os grandes problemas que nos preocupam. Uma delas é o caso, por exemplo, da melhoria da qualidade do ensino, a questão do financiamento, a questão do acesso, retenção e conclusão dos níveis por parte das nossas crianças, com destaque para a rapariga, entre vários outros problemas que são do domínio de todos, no sentido de garantir que o envolvimento de todos seja de facto uma realidade. É importante referir que o Movimento de Educação para Todos a nível nacional é MEPT, mas está ligado também, não está a trabalhar de forma isolada, está ligado à rede africana, ANCEFA, que é uma rede africana de movimentos de educação para todos. Mas também, a ANCEFA também está ligada também àquilo que chamamos de campanha global de educação para todos. Portanto, este é um movimento não nacional, mas é um movimento global. A nível global existe, a nível de África existe e a nível nacional existe. E vamos descendo a nível das províncias. Existimos porque é lá onde de facto as coisas, é lá onde de facto as atividades acontecem e precisamos de facto recolher tudo aquilo que é evidência, tudo que é boa prática, de modo a garantirmos que o nosso trabalho de advocacia tenha cada vez mais impacto e baseados mesmo em fatos reais daquilo que é vivido no terreno, daquilo que são as constatações que nós a cada dia notamos. Muito bem, voltarei a ter sido também a Bel por ter nos contextualizado. Dr. Simbine, qual é a vossa expectativa em relação especificamente a este ano letivo e quais são as metas que foram traçadas para este mesmo 2018? Muito obrigado. O nosso maior desafio para este ano é continuarmos a melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Melhorar em que sentido? Exatamente? Exatamente, esse é que é o nosso desafio. Nós iniciamos com a revisão pontual do currículo do ensino primário. Estamos a falar do primeiro ciclo. Nós reduzimos de 6 para 3 disciplinas, isto para permitir que as crianças possam ter maior tempo para aprender a ler, escrever e contar. Este é o primeiro grande desafio. Nós fazemos o tratamento dos conteúdos de forma integrada nestas 3 disciplinas. Mas também melhorar o processo de ensino-aprendizagem passa exatamente por alocar o material didático, isso que eu acabei falando na minha primeira intervenção, que é o livro escolar. Para o primeiro ciclo, como eu disse, é o livro caderno. As atividades todas, o processo todo pedagógico acontece neste livro, é por isso que os alunos da primeira e segunda classe têm que ter este material. E de terceira a 7ª classe, então é o tal livro empréstimo que no final do ano o aluno devolve. Este também contribui. No ensino secundário, nós adotamos o livro único. Escolhemos títulos para uniformizar, padronizar o tratamento dos conteúdos a nível do país. Temos uma lista de títulos que devem ser usados. Mas também, ainda no ensino secundário, nós adquirimos mais de 6.000 livros que foram colocados nas bibliotecas das escolas secundárias, todas as bibliotecas das escolas secundárias, porque já o ensino secundário não é gratuito, o aluno tem que adquirir o livro e aquele que por razões financeiras não consegue, pelo menos vai encontrar a nível da escola a provisão deste material. Outro elemento-chave na melhoria do processo de ensino-aprendizagem é a capacitação dos professores.
nós continuamos a capacitar os professores, principalmente estes professores do primeiro ciclo. Também capacitamos os professores para o ensino bilingue, que também é um desafio que temos ao aluno aprender na sua língua. Mais de 1.800 professores foram capacitados em preparação do início do ano. E também foram traduzidos livros da primeira à quarta classe, incluindo a 7ª classe, nas 16 línguas nacionais. Tudo isto é para garantir que haja melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Outra componente também, que é nosso desafio, é melhorar as condições de aprendizagem. Uma coisa é processo de aprendizagem, outra coisa é condições de aprendizagem. As condições de aprendizagem passam por alocar mais carteiras, para irmos retirando as crianças do chão, como se foi destacando aqui, e também construção de mais salas de aulas. E em termos de aquisição de carteiras para este ano, iniciou o processo no ano passado. Aqui tivemos mais de 62.000 carteiras que nós adquirimos. Aqui incluímos também as carteiras da Operação Tronco, porque é todo um programa do governo para garantir que isso. E nós tínhamos uma meta de 60.000 carteiras, mas nós ultrapassamos em 62.000 carteiras. Isto é uma realização de mais de 103%. Mas ainda não chega, ainda temos muitas crianças que sentam no chão. E, por fim, aquela componente que eu disse, a formação de pessoas. Então, achamos que com estes 3 elementos, 4 destacados aqui, nós vamos trabalhar para que o processo de faculdade aconteça. Em termos de plano estratégico do Ministério da Educação, enquadrado no plano quinquenal do governo, há intervenções que são de base, que nós temos que apostar nela para o alcance dos objetivos de setor. Estamos a falar do enfoque na escola. A nossa gestão do sistema educativo está voltada à escola. A governação tem que ser local. Nós precisamos de continuar a mobilizar as comunidades para se engajarem no processo escolar. E também contamos aqui com o apoio de todos os parceiros e todos os movimentos que associam-se para garantir que a escola funcione e que haja processo de aprendizagem. Também apostamos no reforço da supervisão distrital. Nós chamamos supervisão distrital institucionalizada, porque, de facto, é o distrito que está muito próximo da escola. Se nós queremos que o diretor esteja presente, o professor esteja presente, aquele que combate que estamos a fazer o absentismo, assiduidade e pontualidade do professor, o nosso olho mais próximo da escola é o distrito. Então, se os nossos colegas do distrito estiverem sempre a fazer apoio às escolas, facilmente este nosso objetivo estratégico poderá ser alcançado. E isto associa também, além das capacitações que podem ser organizadas a nível do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, localmente os distritos vão fazendo a capacitação dos professores. Outro elemento importante também são os recursos para o funcionamento desta escola, que têm que ser colocadas a tempo para garantir que as escolas se organizem, como vimos, para o início das aulas. Estamos a falar de colocar os professores que afetá-los a tempo, estamos a falar do livro, estamos a falar do apoio direto às escolas. Esses elementos todos, se chegam à escola antes do início das aulas, facilmente os gestores se organizam melhor. Melhorar também a aprendizagem dos alunos, que é este elemento que eu disse de revisão pontual do currículo do ensino primário, a expansão do ensino bilingue, também para o ensino secundário, para além da colocação do livro, do título único, do livro nas bibliotecas, também estamos a apostar na consolidação do programa de ensino secundário à distância. Este também ajuda a aumentar o acesso ao ensino secundário e temos o ensino secundário à distância para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo. E depois, por fim, o aumento da capacidade institucional, que passa por melhorar infraestruturas. As nossas escolas têm que ter infraestruturas ajustadas às necessidades dos nossos alunos. O aumento do controle interno e a expansão também é extremamente importante. É outro desafio que temos. As nossas escolas precisam de ter um controle interno. Estamos a falar primeiro do diretor da escola, daqueles elementos de gestão do diretor pedagógico, para evitar esses problemas que temos
reportado nos anos anteriores. E as pensões têm que estar lá, também tem instrumentos próprios para controlar toda a gestão da escola. E também melhorar a prestação de serviços ao cidadão. Estamos a falar dos alunos, quando temos professores capacitados, temos carteiras e temos... E responsabilização dos funcionários. O professor tem que saber que tem responsabilidade, o diretor da escola tem que saber que tem responsabilidade no seu desempenho e o funcionamento do Sistema Nacional de Educação passa por responsabilização a todos os níveis, desde o Ministério da Educação, passando pela Direção Provincial, Serviço Distrital e Escola. Se esta máquina toda, com os instrumentos todos disponibilizados, funcionar convenientemente, acreditamos que nós, neste ano, poderemos ter melhores resultados. Mas contamos com o apoio de todos, é por isso que sempre se diz que a educação é tarefa de todos nós. O Ministério vai fazendo a sua parte, os parceiros vão fazendo a parte deles, mas, sobretudo, olhando para o Conselho de Escola, que é aquele que vai nos garantir o funcionamento das nossas escolas. Oxalá que a situação melhore cada vez mais. Obrigado. Abel das Neves, qual é a vossa expectativa, ou seja, qual é a expectativa do movimento de educação para todos em relação a este ano 2018, tendo em conta os vários desafios que se colocam e foram já mencionados pelo Stimbini? Desafios do setor da educação são vários. E perante estes desafios, qual é a vossa? Perante esses desafios, o movimento de educação para todos arrolou algumas preocupações, isto porque não é possível resolver os problemas da educação em um ano. Estamos aqui a falar, já estamos há mais de 40 anos de independência, mas até hoje temos mais de 700 mil crianças que ainda estão a estudar ao relento ou estão a estudar ao ar livre, sentadas no chão. Isto é preocupação. É triste estarmos num cenário em que ontem alguns alunos houve distribuição das turmas e outros foram distribuídas as sombras. Então é realmente desafiante, é realmente preocupante. Mas seguindo a lógica do Sua Excelência o Presidente, como diz, que estamos num ano desafiante, mas ao mesmo tempo encorajador. Uma das coisas que olhamos com bastante agrado, que achamos que precisamos trabalhar junto do nosso governo, é a questão da alocação orçamental. Eu acho que este é um dos grandes problemas que temos que trabalhar de forma árdua. Porque podemos aqui dizer que, olha, a nossa expectativa é que a qualidade do ensino este ano seja realmente melhor. Mas a melhoria da qualidade do ensino deve ser acompanhada por ações concretas. Fiquei muito feliz quando o meu companheiro do painel falava acerca da responsabilização. Isto porque este ponto de responsabilização é aí onde reside a grande preocupação. A partir do momento que todo cidadão, que todo interveniente da educação fazer o que deve fazer, a nossa qualidade melhora. E hoje estamos num cenário em que a qualidade deprecia porque os profissionais não estão a fazer perfeitamente o que deviam fazer. Okay. Eu sei que eu devo ensinar, mas eu não estou a ensinar. Eu sei que eu devo chegar à escola a tempo e hora, mas eu não chego a tempo e hora. Automaticamente, crianças que são imitadores de adulto. O professor atrasa, então automaticamente eu também atraso. O professor está ali, então eu só posso entrar na sala quando ver que o professor está a caminhar para a sala de aulas. E isto são realidades que nós vemos tanto no ensino primário, vemos no ensino secundário, até no ensino superior encontramos. Ok, o docente ainda está ali, pronto, eu só ia ir à sala de aulas quando vi que o professor... Então, à medida em que o professor se mexe, é quando os alunos correm, vão para a sala de aulas. Mas isto é uma questão de disciplina que deve ser incutida dentro das escolas por parte dos nossos professores. Então, uma das maiores preocupações é a questão da responsabilização. Tanto é que estamos muito envolvidos em trabalhar com o nosso parceiro privilegiado, que é a educação, que são os institutos de formação de professores a todos os níveis, no sentido de garantir que esta responsabilização parta de lá da própria formação de professores.
Uma das coisas que acho que posso usar também este canal para congratular é a medida tomada na perspectiva de garantir que a partir deste ano os professores tenham talvez 12ª mais 3, que achamos que pode ser sim uma das vias que pode vir a contribuir para que de facto a nossa qualidade do professor seja cada vez mais melhorada. Mas estamos muito focados, como dizia, para a melhoria daquilo que são os orçamentos que são alocados efetivamente dentro do nosso setor de educação. Isto porque se a gente olhar nesta perspectiva em que estamos agora, em que dos 100%, de cerca dos 100% do orçamento do Estado, cerca de 23% foi alocado para o setor da educação. Mas aqui, esta a priori é uma medida que temos todos que congratular, é uma percentagem que, comparado com outros países, Moçambique tem uma percentagem efetivamente alta, mas depois volta aqui um grande problema. Ok, por que Moçambique está a alocar um orçamento alto, de forma percentual, comparativamente com outros países, mas em termos de aproveitamento pedagógico, Moçambique está no topo, quer dizer, não está no topo, quer dizer, estou à procura de... É o pior em termos de aproveitamento. É o melhor, como quem diz, em termos de alocação orçamental, mas em termos de aproveitamento é o pior. Então, a que se deve este desnível? É preocupante. Portanto, estamos a trabalhar junto com a educação, no sentido de garantir que haja, de facto, esta responsabilização, porque estamos a falar de professores, estamos a falar de escolas que têm meios, que têm infraestruturas. Moçambique nunca teve tantas escolas que nem agora. Nunca tivemos tantos professores que nem agora. Nunca tivemos tão melhores condições que temos agora. Mas o que é que estamos a fazer de concreto com os meios que nós temos hoje? Será que estamos a usar de forma certa para garantir o alcance dos objetivos propostos na educação? Provavelmente a resposta é não. Então, é preciso trabalhar no sentido de garantir que haja esta responsabilização por parte dos próprios atores da educação. Não só já aqui grandes, como dizia, estávamos ainda a conversar, que desses 23% que são alocados, neste caso, o 100% do orçamento da educação, no entanto que um todo, cerca de 94% vai para despesas administrativas. Estamos a dizer que cerca de 94% é aquele que vai pagar o salário dos professores, é aquele que vai pagar ajudas de custos administrativos, e sobram-nos apenas cerca de 6%. 6% para construir escolas, para garantir o funcionamento das escolas, para comprar carteiras, pese embora que estamos aqui até certo ponto a contar com o envolvimento dos parceiros de cooperação, mas é preocupante que só tenhamos 6% para podermos fazer o investimento, para podermos melhorar aquilo que é a qualidade do ensino de um país. Esta percentagem é bastante reduzida. Devíamos ver o que é que podemos fazer internamente numa perspectiva de conseguir aumentar. Provavelmente o aumento da percentagem é uma alternativa, mas é preciso também trabalharmos com os vários atores, desde as finanças, desde os legisladores, no sentido de garantir que o nosso orçamento do Estado, no entanto que um todo, seja maior, para que de forma percentual a percentagem pode efetivamente manter, mas em termos numéricos o orçamento possa subir. 100% ou 23% de 100 é diferente de 23% de 1 milhão. Então, significa que se o orçamento é de 1 milhão, automaticamente os 23% já, além de ser 230, é esta lógica que é preciso que a gente consiga trabalhar e fazer compreender, mas para isso há um trabalho muito sério que precisa ser feito. É preciso que a gente mobilize efetivamente, domesticamente, recursos para funcionamento do nosso Estado. Ficamos bastante preocupados. Há dias vimos que apenas cerca de 2% das empresas a nível nacional é que pagam efetivamente o imposto. E estamos a dizer que cerca de 98% não pagam o imposto. E isto é lá onde residem as receitas que nós precisamos para garantir que o Estado moçambicano possa funcionar, para que esta educação seja financiada por recursos próprios. Mas é preciso que a gente crie condições, é preciso que a gente crie estratégias, metodologias responsáveis, de modo que a gente vá para lá, buscar os recursos, colocamos dentro daquilo que é o nosso orçamento do Estado, mas também, quando colocamos dentro do orçamento do Estado, quando canalizarmos ao Ministério, quando mandarmos às províncias, aos distritos, às escolas, os gestores das escolas, os diretores provinciais, os distritos, possam fazer o uso de forma responsável
daquilo que são os recursos efetivamente alocados. Mas existe uma outra preocupação, é trabalharmos juntamente com o nosso governo. O professor já está lá, está a fazer o seu trabalho, mas há um porém que é preciso destacarmos, é garantir que possamos dar a cada província consoante as suas necessidades. Há um exemplo que eu gosto muito de citar quando nós vemos uma mãe em casa a servir lá nas aldeias. Quando serve o prato de papá, você vê que aquele prato é de papá. Quando serve ao mano, quando serve ao mais novo, você consegue ver que ok, aquele pratinho é para o Joãozinho, aquele é para mano, aquele é para papá. Por quê? Porque uma mãe consegue perceber quem é que precisa mais e dá a cada um consoante as suas necessidades. E no caso particular, por exemplo, olhando para aquilo que tem sido a afetação orçamentária, a quantidade de recursos que vem à cidade de Maputo pode ser, não é semelhante a que vai à província, não é semelhante a que vai a Gaza, não é semelhante a que vai a Zambésia. Mas provavelmente, se a gente olhar para casos em necessidades extremas, iremos notar que Zambésia precisa mais do que Maputo. Em termos de densidade populacional, iremos encontrar que Zambésia tem mais alunos do que Maputo. Em termos de escolas, iremos encontrar que Zambésia tem menos escolas do que Maputo. Mas em termos de alocação orçamental, há uma discrepância. Há uma discrepância. Então, dá-se menos a quem precisa de mais e dá-se mais, como quem diz, a quem não precisa assim de tanto. Então, é preciso vermos isto. Doutor Sabino, reconhece que a alocação de fundos está praticamente do orçamento para o setor da educação está aquém de corresponder às expectativas e que essas discrepâncias podem estar exatamente a ter impacto negativo sobre aquilo que são as atividades. Muito obrigado. Bom, primeiro saudar essa intervenção do meu colega de painel, porque de facto o papel também dos nossos parceiros e movimentos que existem visam exatamente fiscalizar também aquilo que são as nossas ações, mas sobretudo dar-nos apoio no sentido de irmos melhorando o sistema. Gostaria de reforçar aqui que de facto a distribuição é feita em função das necessidades, porque há metas que são definidas inicialmente, cada província tem alunos que vai matricular num determinado ano, tem mais salas que vai receber, e tem o desafio que nós temos de redução de rácio professor-aluno em função da densidade populacional e estudantil que nós temos. Mesmo a colocação em contratação de professores também respeita este princípio. Por exemplo, as províncias da Zambésia, com mais necessidades, recebem mais professores em relação à província ou cidade de Maputo. Vou dar outro exemplo, por exemplo, a cidade de Maputo, neste presente ano, não abriu nenhuma escola nova. Apenas houve ampliação de algumas escolas. Potenciou-se a construção de escolas novas em zonas que eram mais necessárias e também a alocação de carteiras. Na cidade de Maputo, por exemplo, já não há muita pressão de necessidade de carteiras. E nós vamos colocando as carteiras em função das necessidades. A planificação é feita mesmo nesta linha que o colega colocou agora. Os recursos é que ainda estão aquém das necessidades de cada província. Nós colocamos aquilo que temos. Mesmo esse exemplo que deu do prato de papá, serve-se no prato de papá aquela cacana que nós temos e vai descendo em função de se é mamã, se é filho. Mas acredito que não há uma situação de colocar cacana para as crianças e depois colocar frango para o papá. Aí não seria, de facto, uma transparência. Nós fazemos a distribuição dos poucos recursos que temos em função das necessidades de cada província, tanto no orçamento como de recursos humanos, assim como de recursos materiais. Essa é a estratégia que usamos, mas agradecemos esta contribuição do colega de painel. Ainda em relação a esta questão, vocês sentem que esta discrepância na alocação de fundos está mesmo a prejudicar o ensino ou estão conformados com esta alocação? Nós não usaríamos o termo discrepância, usaríamos o termo limitações financeiras que temos. Colocamos em função daquilo que temos e acreditamos que essas discussões do orçamento todas fazemos com os parceiros. O colega também participa nas sessões lá, até nos grupos de trabalho, desde o grupo de ensino primário,
o grupo de ensino secundário, o grupo de alfabetização e educação de adultos e o grupo de desenvolvimento institucional. Todos esses grupos têm a participação dos nossos parceiros e essa contribuição que o colega deu aqui, sempre temos tomado em conta e depois de nós fazermos a discussão do orçamento, voltamos de novo a discutir com os nossos parceiros. Eles têm acompanhado isso e os nossos argumentos e a fundamentação, qualquer ação que nós fazemos é fundamentada em função daquilo que temos no plano econômico social que nós apresentamos também na Assembleia da República. Então, os nossos assuntos são geridos em função das regras estipuladas pelo Ministério de Economia e Finanças. Abel, no vosso ponto de vista, até que ponto esta desigualdade na nossa pode estar a retroceder a qualidade do ensino? Estamos sempre a levantar vários questionamentos e é um assunto praticamente que suscita debates em vários fóruns, qualidade do ensino. E olhando para esta alocação desigual, até que ponto efetivamente podemos responsabilizar ou culpar esta desigualdade como um dos elementos que retrocede a qualidade? São dois, se não vários aspectos que eu vou referir. Um dado interessante é que o ano letivo 2018 foi aberto ou foi lançado sob o lema por uma educação inclusiva, competitiva e de qualidade. Há um aspecto que podemos sublinhar. A minha questão, aquelas questões que a gente pode efetivamente colocar, é que se nós não estamos a dar efetivamente, não temos a escola onde se precise de uma escola, que inclusão é essa que estamos a nos referir? Que competitividade é esta que estaremos a nos referir? E que qualidade poderíamos efetivamente alcançar? Porque estamos a dizer que as pessoas ou que as escolas não estão onde deviam estar. Provavelmente esta questão, a escola não está lá porque esteja ligada de facto a questões de orçamento, ou porque não temos capacidade para podermos construir. Pelo sim, pelo não, temos muitas crianças que ainda estão fora da escola porque as escolas não estão onde deviam estar. E há uma coisa que tem que ficar claro, é que prover educação, prover saúde, entre vários outros serviços básicos, é uma obrigação do Estado. Não é uma questão de favor, é uma obrigação do Estado moçambicano. Prover serviços de saúde, serviços de educação e outros serviços básicos prestados ao cidadão. Portanto, para garantirmos que esta inclusão, a inclusão passa necessariamente por garantir que a gente possa trazer todos para a mesma mesa ou por trazermos todos para o mesmo ponto. Agora, não é possível trazermos todos para a escola quando a escola não está onde devia estar. Automaticamente, não é possível garantir que haja esta competitividade. Por outro lado, existe um aspecto, há vários estudos que comprovam que maior parte, temos milhões de crianças que estão na escola, mas que não aprendem. Okay. Esta é uma realidade. A criança está na escola, mas não está a aprender. É uma realidade. Temos o caso das meninas, que algumas delas acabam ingressando e não concluem os níveis. É matriculada em janeiro, junho, setembro, já desistiu. Temos questão de casos dos casamentos, uniões forçadas ou casamentos prematuros, como for a designação. Casamentos prematuros, a questão do trabalho infantil, a questão ligada também a esta questão de falta de questão de desmotivação, a questão das próprias distâncias que estão fora longe das escolas, a questão do despacho 39, que podemos em um outro momento abordar, que efetivamente até certo ponto proíbe que as crianças continuem efetivamente, ou que os alunos continuem a estudar em casos de gravidez. Ainda estão, então, existem vários aspectos que acabam contribuindo para que a maior parte das meninas que ingressam no sistema não graduam. O estudo diz que dos 100% das meninas que entram no ensino primário, apenas 1% é que consegue terminar o ensino secundário a nível nacional. Isto é preocupante. Dos 100% para 1%. Onde estão os 99%? Caíram ao longo do caminho. Então, é preciso que a gente
olhe para isto com bastante preocupação. Então, não é possível realmente que a gente possa conseguir alcançar aquilo que é a qualidade enquanto nós não tivermos as infraestruturas básicas, as infraestruturas necessárias onde deviam estar. Tocou num aspecto muito importante que é em relação ao déficit de infraestruturas escolares, neste caso a insuficiência de certo ponto de escolas, o que, por outro lado, faz com que tenhamos muitos alunos para um professor, o rácio professor-aluno. O que é que especificamente o Ministério está a fazer para acautelar que situações desta natureza não continuem a acontecer no país? Bom, obrigado. Sim, e agradeço mais uma vez essa contribuição do colega do painel. Reforçar que oferecer, prover educação é um desafio. É um desafio para uma sociedade, é um desafio para um governo. E o governo está apostado, de facto, em gradualmente ir reduzindo esses aspectos todos que afetam negativamente o processo. Inicialmente eu disse, é criar condições de aprendizagem, colocar material didático, capacitar os professores, prover mais salas de aulas, colocar mais carteiras. Este é o desafio que nós temos e vamos reduzindo gradualmente esta pressão que o sistema tem. Este ano, por exemplo, nós recebemos mais 234 escolas para o EP1. Isto é bom. E também neste desafio que estava-se a dizer, para garantir que mais crianças tenham escolarização. As escolas primárias que lecionam o EP1, em média de 500 escolas passarão este ano a lecionar o EP2. Isto é uma forma também de reter a criança na escola, porque podia estar numa zona em que conclui a quinta classe e não há a sexta classe naquela escola. Então, nós, na própria escola, vamos dar continuidade para que a criança consiga terminar a sétima classe. Acontece o mesmo no ensino secundário. Nós recebemos 27 escolas novas este ano, mas fora destas 27 escolas novas para oferecer o ensino secundário do primeiro ciclo, 31 escolas que já ofereciam o primeiro ciclo vão passar a oferecer o segundo ciclo. E abrimos mais a linha de escolas secundárias, passando para 567 escolas. Nesta altura, no ano passado, funcionamos com 537. É um aumento de 5%. No ensino primário, este ano, vamos funcionar com 12.732 escolas. Ano passado, funcionamos com 12.498 escolas. Houve um crescimento de 2%. Este crescimento de 5%, este crescimento de 2%, vai reduzindo gradualmente, acontecendo o mesmo também em termos de números de alunos. Vamos crescendo. E, ano passado tínhamos 7.243.000 alunos. Este ano vamos passar a 7.734.000 alunos. Estamos a crescer. Em termos de professores, passamos de 136.000 professores. Este ano vamos funcionar com 141 professores. Todo esse exercício visa, de facto, garantir que mais crianças tenham a oportunidade de ir à escola e vamos reduzindo gradualmente o número de alunos, o número de crianças que ficam sem acesso à escolarização. Mas temos consciência de que o país ainda precisa de mais, o governo vai mobilizando recursos e, como disse o colega também no início do programa, o maior bolo do orçamento vai para o setor da educação. Isto mostra que o governo está comprometido com oferecer educação a todos os cidadãos. E nós também, a nível do sistema educacional, fora do período diurno, nós ainda continuamos a oferecer o período noturno para garantir que mais cidadãos tenham acesso ao ensino. Também é uma alternativa. E também, nós até já nem assumimos como alternativa, assumimos como uma opção que nós encontramos no Ministério da Educação e é uma opção acertada, porque de facto está a aumentar o acesso. Nós, no ano passado, tivemos cerca de 32.000 alunos a estudar à distância para o primeiro ciclo e mais de 1.000 a estudar
no segundo ciclo, ainda na fase piloto. E este ano também já iniciamos o processo de matrícula também para o ensino à distância e estamos a fazer a divulgação também, já fizemos vários programas, várias intervenções usando também a comunicação social e o mais importante para nós é explicar como funciona o ensino à distância e perceberem que o currículo é o mesmo do ensino presencial, os alunos têm acesso aos módulos, que é o material de aprendizagem, tem os professores do sistema para lhes apoiar e no final tem exercícios que fazem, depois tem acesso ao exame, que é feito também em sala presencial com todos os alunos. E isto garante que o sistema tenha mais alunos a frequentar o ensino. Permitam-me chamar agora um intervalo e voltaremos já para darmos continuidade a este tema e voltaremos já com a linha disponível. Estamos de volta para a segunda e última parte desta segunda edição semanal de Opinião Pública. A linha estará disponível em breve para que já possamos interagir com os telespectadores. Aí está o 84-125-7174. Esperamos que os telespectadores possam ligar e juntarem-se a nós neste debate, um dia em que olhamos para os desafios do setor da educação e tendo em conta que o ano letivo já começou, e assim sendo, aguardamos, mas enquanto isso não acontece, enquanto não recebemos nenhum telefonema, prosseguimos aqui deste lado, começar mesmo nesta segunda e última parte com Abel. Abel das Neves, acreditam, o movimento de educação para todos, acredita que é possível ultrapassar essas dificuldades a breve trecho, ou ainda há muito por fazer, tendo em conta aquilo que são as condições do país e se calhar as pessoas que são responsáveis por tomar decisão em relação ao orçamento que deve ser alocado a este setor? Primeiro, tudo que é um desafio, se é desafio é porque existe solução. E, na verdade, os problemas ou as soluções para os nossos problemas, todos nós conhecemos. Até aquele que cria o problema já sabe qual é a solução do problema que está a criar. Portanto, neste momento estamos por acreditarmos que é possível, estamos a trabalhar com vários parceiros de cooperação, assim como governamentais. O Ministério da Educação é um deles. A Assembleia da República, infelizmente, não puderam cá estar hoje, mas estamos a trabalhar, mobilizamos vários parceiros, que é o caso da Contrapart International e a USAID, que no âmbito de um programa de boa governação, estamos a garantir que haja maior responsabilização por parte das organizações, por parte dos cidadãos a nível da base, por parte das lideranças a nível... Porque a escola está dentro de uma comunidade. E se a escola está dentro da comunidade, é para servir a comunidade. Pois. E significa que a comunidade deve ter protagonismo, a comunidade deve ter papel, a comunidade deve colocar lá a sua mão para garantir que aquela escola, aquela coisa pública continue a servi-los por muito tempo. A partir do momento que a escola está na mão da comunidade, através dos conselhos de escola e outros órgãos instituídos por lei, iremos garantir que haja um bom funcionamento. Mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir que há pessoas que têm boa vontade, mas que podem ter problemas de não perceber isto, porque tudo isto envolve determinadas técnicas. A educação é uma ciência e nem todos têm a ciência da educação. Então, através da mobilização desses diferentes outros parceiros que a gente vai mobilizando, então trabalhamos. Estamos a trabalhar neste momento com os legisladores no sentido de garantir que o seu papel de legisladores seja bem feito, no sentido de garantir que tudo aquilo que é plano, existem comissões especializadas na Assembleia da República, então estas comissões possam fazer o seu papel como deve ser. Existem atores que estão a nível das comunidades, são conselhos de escola. Vivimos, ano passado, realizou-se conferência sobre os conselhos de escola. É uma força que estamos a procurar trazer para garantir que possa dinamizar, para garantir que possa participar de forma mais ativa, de forma mais responsável. De modo como se dizia antes, porque as direções pareciam que tinham autonomia, mas com a participação da comunidade, o diretor de uma escola não é 100%
autónomo. Ele é a estrutura administrativa governamental colocada para garantir o processo de gestão, mas a comunidade também participa, coloca aquilo que são as suas opiniões, aquilo que são os seus pontos de vista, participa no dia a dia. É preciso garantir e trazer esta transparência, não é? Trazer esta transparência para garantir que a escola está ali a funcionar, está a fazer o que deve ser feito de forma efetivamente muito transparente. Mas, como disse, que isto tudo é efetivamente uma ciência, é preciso trazer os princípios da boa governação, é preciso trazer os princípios da democracia, da participação, da inclusão, de modo a garantirmos que haja bom funcionamento e trazermos aquilo que são os resultados efetivamente desejados. Mas, por outro lado, temos a preocupação maior, que é garantir, sobretudo nas zonas rurais. Há estudos que dizem que 1 em cada 10 crianças sofre de deficiência e temos problemas de as nossas escolas não serem inclusivas na sua maioria. Até aqui na cidade de Maputo temos muitos problemas ligados ao transporte, ligados à própria acessibilidade das próprias escolas. São vários desafios que nós temos efetivamente pela frente. Então, tudo isto precisa de um sistema, no entanto, que um todo, para garantir como levar a criança que está a viver em Kobe para a escola, como levar a criança que está, até que estão mesmo aqui na cidade. Nem sempre os nossos passeios não oferecem uma acessibilidade para garantir que alguém possa andar de cadeira de rodas, para que alguém possa usar uma bengala branca até chegar efetivamente ao seu... Então, há aqui ainda questões culturais, questões que ainda precisamos trabalhar aquilo que é a cidadania responsável por parte dos nossos cidadãos, de modo a participar naquilo que é a vida na cidadania de modo concreto de um país. Okay. Doutor Sembeno, uma das questões constatadas a nível das províncias, distritos e escolas é o envio, a disponibilização tardia dos fundos. É um assunto que também tem sido muito discutido em várias conferências. Sim. A que se deve exatamente? O que é que tem estado a influenciar a demora na alocação dos fundos em causa? Que até certo ponto acaba tendo implicações, obviamente. Sim. Bom, é nossa aposta ir gradualmente ultrapassando essa questão que me coloca, e eu disse há pouco tempo que a disponibilização de recursos atempadamente permite que a escola se organize e permite. Mas é preciso perceber que há aspectos técnicos que devem ser observados para a alocação dos fundos. Nós fazemos isso em coordenação com o Ministério de Economia e Finanças. Então, o processo todo é planificado. Tem que encerrar o ciclo de planificação, temos que prever todos os orçamentos para o ano seguinte, tem que passar por aprovação na Assembleia da República e depois disso segue o processo normal de alocação de fundos. O exercício que o Ministério faz em todos os anos e nesses últimos anos percebemos que temos conseguido isso, é colocar esse apoio direto às escolas em tempo útil. E este ano também fizemos esforços, acreditamos que as escolas já têm o apoio direto às escolas, mas estamos a monitorar o assunto. Há um sistema montado no Ministério que permite que se trabalhe diretamente nesta questão. E pensamos que vamos gradualmente ultrapassando. É preciso aperfeiçoar a máquina também, é preciso capacitar também os colegas que trabalham nessa área a todos os níveis para garantir que a preparação dos mapas não permitam devoluções. Porque quando esses instrumentos todos não estão devidamente preparados, no processo de verificação, a inspeção se encontra-se falhas, tem que se devolver. Exatamente, porque tem seu tempo. E tem o seu tempo e vai atrasando o processo. Então, o Ministério aposta também na capacitação dos colegas desta área para permitir que todo o processo seja organizado devidamente. Isto garante também que os recursos sejam alocados pontualmente. É um exercício, é um processo e, como disse o colega, também é um desafio e tem solução, conhece essas soluções. Então, é importante definir estratégias para que gradualmente esta questão. Mas ultimamente temos estado a melhorar e a ter boa realização nesse aspecto. E vamos ter melhores dias, acredito eu. Abel, numa altura em que caminhamos a passos galopantes,
para o fim da edição, certamente sobramos com cerca de 20 minutos. Como é que olha atualmente para a questão da ligação entre comunidade e escola? No vosso ponto de vista, os encontros ou as ligações em causa estão a corresponder àquilo que são as expectativas? Coloco esta questão porque parte do princípio que vocês têm estado a interagir com estes dois intervenientes, neste caso a comunidade e as escolas que pertencem praticamente ao governo. Mas permita-me, antes, atender um telespectador. Seja muito bem-vindo ao programa Opinião Pública. Obrigado, meu caro. Boa tarde. Muito obrigado, ilustre. O que é que tem a dizer hoje sobre este assunto? Não, primeiro, parabenizar o tema. Obrigado, meu caro. Aqui o painel aí presente e desejar boa sorte aos alunos que tenham a melhoria neste ano, porque não conseguiram no ano passado. Estude mais, dediquem-se mais. Entrando no tema, eu gostei tanto de trazer a uma pessoa que talvez possa nos responder aquelas são nossas questões que vamos a colocar aí, sendo porta-voz do Ministério. Mas antes quero aqui parabenizar a ele também pelas várias enumerações que ele fez aí, apresentou na melhoria do próprio Ministério. Eles estão de parabéns, de facto, o que ele numerou está a acontecer. Mas aqui eu coloco um porém. Essas mudanças não podem ter feito dentro do Ministério, tem que ter feito para o povo, para aquele professor que dorme lá no mato, numa casinha, parece muitas das vezes, uma capoeira, não tem água, não tem condições mínimas para trabalhar, não tem nem um devido transporte que o garante a chegar àquele ponto do ensino. Mas aí, por exemplo, o porta-voz pode ter aí um BT-50 lá fora estacionado. Então, esse efeito tem que surtir para a maioria. Não é para os que estão cá em cima que têm direito de anualmente mudar do carro, tem qual carro que eles quiserem do campo, enquanto aquele indivíduo que dá a saber a nós, aos nossos filhos, não tem condições nenhuma. Não é? Então, essas melhorias estão a fazer surtir aonde? No Ministério, como Ministério, nos dirigentes do Ministério ou no professor? Aquele indivíduo que não tem família lá está acima de 100 quilômetros fora de casa. Aliás, não vamos longe. Há um bairro aqui, foi reportado a 10 quilômetros da Estrada Nacional, em que as crianças não têm sala de aula. O professor dorme numa casinha de caniço, vê tudo que o indivíduo está na fora. O outro aspecto que eu queria aqui levantar, qual é o procedimento para empregar um professor no Ministério? Sabemos de antemão a primeira classe até sétima são adolescentes, são crianças. E temos professores que engravidam as crianças. A NTV trouxe um caso de Miança, um diretor de uma escola que estava a viver com uma criança menor de 14 anos. O que o Ministério faz com esse indivíduo? Porque muitas das vezes esses indivíduos são transferidos de um local para outro. Deixou de praticar crime na EP1 do meu bairro, mas vai praticar para o outro bairro, uma outra criança, igual a esta criança minha que deixou aqui. Hoje temos visto aqui na cidade, é bom, empregamos jovens, mas qual é o critério? Estes jovens têm amor, de facto, na educação ou querem atingir os objetivos pessoais? Vimos aqui professores que estão nos carros de vidro fumados com menores de 7ª a 6ª classe, estão em casa de baixo com alunos de 6ª, 7ª classe. O que este professor e esta criança está fazendo numa casa de baixo? Nós estamos a falar de uma aluna de 18 anos da secundária. Estamos a falar de 7ª classe. Vai comprar um refresco hoje, amanhã vai dar um hambúrguer depois da manhã. Vimos crianças que estão engravidadas pelos professores. O que acontece? O que o Ministério faz? Qual o mapeamento faz depois de empregar este indivíduo? Qual o acompanhamento que se faz para avaliação? O facto que esse indivíduo é ou não é merecedor da
exatamente enquadrar os indivíduos que de facto querem trabalhar. O outro aspecto, o Ministério, o Governo diz que a matrícula de primeira a sétima classe é gratuita. Mas parem por aqui, isto é uma mentira. Quando vamos à escola temos que pagar um valor que varia de 100 e poucos meticais, que é de matrícula, e depois temos que comprar o bolso, não é? Que vem o timbre e o nome da escola, e depois temos que pagar 250 meticais para pagar o guarda anualmente. Se eu tenho 5 crianças, quanto é que essa escola ganha só em uma família? Aí, aquela família que não tem, embora vão dizer que não, tem que ir ao bairro, vão emitir o certificado, não sei, da pobreza, mas qual é o exemplo que nós já vimos? Onde se trata isso? Onde se trata isso? Quando as pessoas sabem que esse certificado existe, então se a pessoa vai à escola para matricular o seu filho, primeiro começa a ouvir esses valores todos, e ele chega em casa, não tem nem para dar o seu filho do comer. Logicamente que ele não volta mais àquela escola. Esta criança é proibida de frequentar a escola. Agora, qual é a educação gratuita que nós temos? Qual é, o meu caro doutor Manuel, não estão a errar? Porque uma coisa é nos dizer, olha, pagarem tanto, e sabemos preparar, sabemos quanto é que está a pagar, o que dizer que não existe. Para terminar, a venda dos livros escolares, que não é segredo, o Ministério, doutor, aí sentado, não precisa de denúncia. Ao sair daí, vai a Chamaninga ali, faz uma ronda, vai ao mercado central e tantos outros mercados que existem, vai apanhar o livro escolar do sistema público da educação ali à venda. Onde passa a polícia camarária para arrancar bolinho às senhoras que estão a vender ali para sustentar, mas está a deixar um crime que está a lesar uma nação ou um indivíduo que está a vender livro escolar gratuito, está escrito ali. Ainda o Ministério precisa de denúncia, sabendo onde e qual é o local onde essas coisas acontecem. Então, eu não estou a querer tirar o mérito do nosso Ministério. Está-se a fazer muito, sim, mas tem que se fazer muito mais. Temos que acabarmos com isso tudo que está a acontecer. Aí não vamos ter uma escola lá no mato com falta de livro. Não vamos ter uma escola, o governo ainda mandar vir outro lote de livros, porque o governo nunca faz. Se tem uma estimativa de quantos alunos vão ser matriculados neste ano, não faz aquele número, os livros chegam aqui, mas depois não chega lá na escola. Quem é o responsável disso? Porque não é um cidadão anônimo feito eu que vai no armazém do Ministério da Minéria ir tirar livro e ir vender no mercado. Há alguém ligado ao Ministério que conhece do sistema que leva esse livro a esse local. O que é que lá acontece? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Ilustre, por esta sua intervenção, a levantar aqui muitos pontos. Doutor Simbin, se quiser comentar ou mesmo esclarecer alguns assuntos, o espaço de internet está disponível. E Abel, eu ia colocando uma questão, se calhar enquanto Dr. Simbin organiza as ideias para esclarecer este telespectador, levantou com atenção a venda do livro, distribuição gratuita, algo que também já tinha aqui ainda por colocar, e vários outros pontos, alocação de condições para os professores, alega o telespectador em causa que há mudanças apenas ao nível central do setor da educação cá e que não se refletem essas mudanças para os homens que estão efetivamente a colocar as coisas a funcionar, que são os professores. Abel, a minha questão era mesmo em relação à ligação polícia, aliás, escola, comunidade, assim que é. E está a surtir efeitos propriamente. E qual é que tem sido aqui a participação do Movimento de Educação para Todos nesta mobilização? Bem, a ligação escola-comunidade, se a gente prestar um pouco mais de atenção, recentemente a questão da revitalização ao ponto de colocar isto num despacho ministerial e se dar vida é algo que começou praticamente neste quinquênio. Em tempos já vinha-se falando, mas não tinha tanta voz, não tinha tanta vida que nem neste quinquênio, neste novo governo que já está a terminar efetivamente este primeiro mandato. Portanto, toda a questão de mudança é algo que leva seu tempo.
a escola está na comunidade, mas por muito tempo a escola esteve na comunidade, a servir a comunidade, mas ao mesmo tempo a comunidade não tinha voz sobre a escola. Okay. E de forma gradual vamos assumindo que está-se a transferir o poder para os distritos, e do distrito está cada vez mais a descer mesmo até a própria comunidade em que está inserida. Eu havia dito aqui antes que se a escola está na comunidade é para poder servir mesmo a esta comunidade, é para a escola servir como uma entidade de utilidade pública. Portanto, o que é que estamos a fazer para garantir que haja como já havia dito, é preciso que as organizações, é preciso que o governo trabalhe junto com as comunidades, no sentido, porque a questão, quando nós falamos de boa governação, falamos de transparência, falamos de prestação de contas, isto não deve ser apenas um mero discurso, deve sair do discurso para a ação. E é preciso que este governo vá chamar a comunidade, dizer, governo, esta escola é vossa. Este é o diretor que nós colocamos, que é para garantir, representar o Estado. Mas vocês todos aqui devem efetivamente estar envolvidos no processo de gestão desta escola. Se escolham para, de forma representativa, participar na vida desta escola. É isto que deve ser feito e é isto que está sendo feito. E sendo isto feito, nós, como Movimento de Educação para Todos, também estamos ali e dissemos, vocês que foram eleitos, ou órgão este que foi instituído internamente ou dentro da média da comunidade, a gente pega naqueles órgãos, capacita, de modo a garantir que o seu exercício, que o exercício das suas funções, seja aquele que responde às expectativas que foram efetivamente colocadas. Estamos a falar de um mandato de praticamente 2 anos, 2 a 3 anos, se não estou em erro. Então, é preciso garantir que durante aquele tempo em que o Conselho está ali no exercício das suas funções, possa responder às expectativas. A escola não pode continuar a mesma anualmente. E é preciso que a gente ensine, é preciso que a gente dote as pessoas de competências, dote as pessoas de conhecimento. Os problemas que as escolas enfrentam são vários. Aqui na cidade de Maputo temos a questão, o telespectador que falava há bocado, falava da questão da venda do livro escolar, falava da questão das bebidas nas proximidades da escola, falava da questão das gravidezes, certos professores que engravidam alunos, e com a participação efetivamente da comunidade, alguns desses males são resolvidos, mas é preciso que a comunidade tome a dianteira, porque a comunidade, estes professores, alguns deles que engravidam alunos, são quem? Saem das nossas próprias casas. É pai de uma criança, é irmão de uma criança que depois sai a ver engravidar. Então, todos estes problemas acontecem efetivamente aqui dentro da comunidade. Então, se a comunidade é mais participativa da comunidade, é mais participativa na vida da escola, alguns dos problemas efetivamente reduzem. E o nosso problema, aliás, o nosso maior desafio está mesmo em dotar estas entidades, estes órgãos, de capacidade para garantir fazer aquilo que é a gestão da coisa pública. Muito bem. Dr. Simbim, se quiser esclarecer ao telespectador, o espaço está aberto. Ele questionava sobre, manifestou a preocupação sobre a alegada venda de livros de distribuição gratuitas e o alegado fato de as mudanças acontecerem apenas ao nível central e que não se refletirem para o próprio. Muito obrigado. Primeiro, agradecer, de facto, esta rica intervenção do telespectador. São contribuições bastante úteis para o setor e acreditamos que são preocupações que mexem com a sociedade. Não só com ele também, mas nós também, como setor, estamos preocupados com esta questão. E, de facto, vou fazer um comentário dizendo primeiro que os nossos livros têm uma indicação de venda proibida. De facto, é proibido vender os livros. E, neste caso, contando já com a contribuição que o colega deu, respondeu em algum sentido a algumas questões, porque vou reforçar esta. A comunidade deve tomar a dianteira. A comunidade sabe que está a vender o livro. Então, a comunidade tem que denunciar. É verdade que nós temos responsabilidade também, como disse aqui, como funcionários, de garantir que não haja rupturas para alimentar esse sistema de venda. E há responsabilidade também do nosso lado, em termos de garantir que não há essas fugas. E o processo de distribuição do livro tem um sistema montado. Nós, a nível do Ministério da Educação, o livro é colocado
no serviço distrital. E a partir do serviço distrital, então, passa a ser distribuído pelas escolas na última semana antes da abertura do ano letivo. Isto tudo é para garantir uma certa segurança. Então, é preciso que as comunidades, os órgãos também existentes, tem a polícia camarária, para o caso dos municípios, também identifiquem esses focos e sejam estancados para garantir e as pessoas que se envolverem nisso também serem responsabilidades. Outro elemento que colocou está relacionado também na mesma linha de matrículas, taxas que se cobram nas escolas. Exato. Nós, em dezembro, no dia 14 de dezembro, Sua Excelência a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano fez circular uma informação com orientações claras sobre o processo de matrícula. E uma das questões que nós dizíamos lá é que todas as taxas a serem aplicadas no processo têm que ser do consenso com a comunidade escolar e são decididas pelo Conselho de Escola. É verdade que o ensino primário é gratuito, sim senhora, mas a escola tem que funcionar, a escola é da comunidade. Então, os problemas da escola são discutidos pelo Conselho de Escola. Por regra, o Conselho de Escola é presidido por um pai ou encarregado de educação, que é membro da comunidade, não é o diretor da escola. E nós, em termos de Conselho de Escola, chamamos já essas taxas que são aplicadas como contribuição dos pais para o funcionamento da escola. A regra é que essas taxas aqui sejam de consenso dos encarregados de educação e são afixadas na vitrina da escola para o conhecimento de todos. E são discutidas. E se os encarregados não chegam ao consenso, então uma determinada taxa não. Então, estará a transferir a sua responsabilidade para os encarregados? Não chamaria isso transferir a responsabilidade, porque a responsabilidade do Estado, que é colocar recursos, como disse, o apoio direto às escolas, sempre é colocado lá, mas nós dissemos, quando disse o enfoque em termos de intervenção, nossa, como estratégia do Ministério da Educação, é mobilizar as comunidades escolares para se engajarem na vida da escola. Isso não é transferir a responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade, que é colocar o livro, colocar os professores, pagar o salário aos professores. Em nenhum momento a comunidade vai pagar o salário aos professores. Isto é responsabilidade do Estado. Colocar a carteira na escola, construir mais salas de aulas para garantir que os alunos estejam lá, mas também é preciso assumir que, estando essa escola na comunidade, a educação dessas crianças passa também por intervenção dos próprios pais. É por isso que dizíamos aqui repetidas vezes que a educação é tarefa de todos nós. Então, os pais também não podem olhar uma escola degradar-se enquanto estão lá. Os pais não podem assistir crianças estudarem embaixo da árvore enquanto podem mobilizar recursos para reduzir esse aspecto negativo. Então, já estamos agradecer, praticamente sem muito tempo. Últimas considerações, Abel, em 2 minutos e meio praticamente. 2 minutos. Bem, vou tentar usar os 2 minutos. Talvez só para secundar... Certamente há muita coisa para se discutir em relação a esse tema. Há muita coisa mesmo a discutir, mas permita que eu... Porque eu por ter estado, ou por estar mesmo na comunidade, eu percebo muito aquilo que é o pensamento que a maior parte dos encarregados de educação tem. Okay. Qual é a análise que se faz? Criou-se o Conselho de Escola e a maior parte dos assuntos ligados ao dinheiro é lançado para o Conselho de Escola. Como quem está a dizer que, opa, vocês, comunidade, decidam. Mas uma coisa que é verdade é que, a partir do momento eu tenho meu filho na escola, tenho a minha filha, tenho a minha irmã, quando se traz efetivamente um assunto que esteja de forma direta ou indiretamente ligado ao processo de ensino e aprendizagem, acabarei não ficando rude. Tenho que ficar sensível a esta situação. E por eu estar lá a ser dito que, olha, a realidade é esta, e não estou apenas a ser dito, estou a ser dito como estou a ver. E eu não quero que a minha filha, que o meu filho estude, de facto, embaixo de uma árvore. Acabo efetivamente contribuindo. Frustrante como não, sendo ou não transferência por causa das competências
do Estado para os cidadãos, estou lá a contribuir. E vejam um outro dado interessante, é que este dinheiro dessas contribuições não está contado dos 100% efetivamente do orçamento. Tanto é que devemos até começarmos a pensar em forma de como é que nós podemos fazer o controle deste dinheiro, porque pelo sim, pelo não, é muito dinheiro que está a ser contribuído a nível das escolas. Como disse o telespectador, é para pagar guarda, é para comprar blocos, é para questões de água. Há várias outras coisas. Às vezes dizem que é para provas. Há muito dinheiro que está a ser contribuído, de facto, pelos pais. E há vezes que em determinadas escolas acabam mesmo colocando medidas fortes. Olha, se até o dia X a criança não te traz o dinheiro, vai ser vedado efetivamente. É uma prática errada, achamos nós que é uma prática errada, mas que acredito que até o nível central o Ministério não apoia que de facto a criança seja vedada, o ponto de facto não poder vir participar das aulas porque não conseguiu contribuir com os 100 meticais para poder pagar, aliás, o telespectador dizia 250, então estamos a imaginar 250 numa escola que tem 3.000 alunos, quanto dinheiro é? São milhões, e este dinheiro, as tantas, nem é declarado ao hierárquico público. Como é que é gerido localmente? Como é que é, quer dizer, qual é a prestação de contas que é tratada? Obviamente que não vai chamar todo o Conselho para vir apresentar o balancete mensal ou o balancete anual de quanto dinheiro nós usamos, quanto dinheiro recebemos, como usamos. Então, há aqui uma maneira de termos que trabalharmos. Temos as cantinas escolares nas escolas, embora que uma e outra despesa, uma e outra infraestrutura que está dentro das escolas é gerida. Há cantinas que são alugadas, às vezes há escolas que têm ginásios que alugam como salões de festas, há vários outros dinheiros que entram na escola. Como é que está a ser gerido este dinheiro? Eu penso que vamos lançar isto como sendo de facto um recado para o Ministério, estudar formas de como garantir que as escolas não sejam efetivamente um fórum de corrupção. Estamos todos os dias a combater esta corrupção e esta fuga ao fisco. Muitíssimo obrigado, caros convidados. Infelizmente, ficamos sem tempo e o debate já estava praticamente